Aleluia. Eu trouxe uma palavra para vocês que Deus colocou no meu coração. Isto está estranho, este som, não está? Ou é da impressão minha? É uma palavra que Deus colocou no meu coração e que tem muito a ver com aquilo que as crianças falaram. Amém? E por isso eu começo por dizer o seguinte. Sabem, irmãos, a cruz de Cristo é o símbolo mais visível do grande amor de Deus. A cruz é o símbolo mais visível. Vocês vão ver que em quase todas as nações há uma cruz. As pessoas usam uma cruz. Amém? É o símbolo mais visível do grande amor de Deus. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o seu Filho de tal maneira que o deu aonde? Na cruz do Calvário, amém? Ele deu Jesus na cruz do Calvário, amém? Porque Ele nos ama tanto, Ele deu. Ele não escreveu estas palavras de amor, porque Deus nos ama, Ele não escreveu estas palavras de amor, amém? Com letras no céu de fogo, amém? Ele não escreveu isso no céu, Ele não escreveu estas verdades de que Ele nos ama, mas Ele revelou esse grande amor por nós na cruz do Calvário, amém? Naquela cruz, amém, ao dar ali o seu Filho Jesus por cada um de nós. Notem uma coisa, que Jesus morreu por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Já Jesus, amém, tinha morrido por nós. Ele, Deus, provou o seu amor para conosco ali naquela cruz, amém? E a cruz é o símbolo bem visível desse grande amor do nosso Deus, amém? Por isso, querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer pela obra redentora, Senhor. Deus, que Jesus, Senhor, completou lá na cruz do Calvário, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, por nos teres lavado e purificado com o sangue de Jesus, Senhor. Que tudo aquilo que Ele passou, Senhor, naquela cruz, Senhor, ou até ir, Senhor, àquele lugar, àquela crucificação, Senhor. Ele passou por amor a cada um de nós, Senhor. Senhor, Deus, nós queremos mesmo dizer muito obrigado, Senhor, por essa obra redentora. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos teres dado o teu Filho, o teu único Filho, por amor a cada um de nós, Senhor. E dá-nos, Senhor, revela os nossos corações, Senhor Deus. Revela esse amor, Senhor. Faz com que, Senhor, Ele seja mais tangível para nós, que a gente possa entender cada vez melhor, Senhor, esse teu grande amor por cada um de nós, Senhor. Faz-nos entender, Senhor. Faz-nos entender mesmo, Senhor Deus, que foi um alto preço que foi pago por cada um de nós, Senhor. Por isso, Pai, nesta tarde, neste dia em que nós celebramos mais uma vez a Páscoa, Senhor, nós queremos dizer, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pelo Cordeiro de Deus, aquele que foi sacrificado a favor de cada um de nós, a favor, Senhor, deste mundo, Senhor, para que, Senhor, este mundo conhecesse a salvação. Muito obrigado, ó Deus. Nós te agradecemos desde já e pedimos, Deus, fala aos nossos corações nesta tarde, fala a quem está a nos ouvir, Senhor Deus, não só neste lugar, possa nos ouvir através da internet. Fala a cada coração e mostra, Senhor, demonstra o teu amor para cada um deles, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Então, eu volto a dizer que a cruz de Cristo é o símbolo mais visível do grande amor de Deus por nós. Amém. A cruz de Cristo não foi um acidente qualquer, mas foi algo apontado por Deus. Cristo veio a esta terra para morrer por nós. Ele veio com um propósito de morrer por nós. Amém? Ele nasceu para ser o nosso substituto. Amém? O nosso representante, o nosso fiador. Ele nasceu para ser tudo isso. A cruz, meus irmãos, deixem-me dizer assim, a cruz sempre esteve no coração de Deus. Amém? E a cruz nunca esteve longe dos olhos de Jesus. Nunca esteve. Ele sabia que tinha que morrer naquela cruz, amém? Jesus jamais recusou a cruz, mas marchou para ela como um rei marcha para a sua coroação. Ele marchou confiante, amém? Que aquilo que ele iria alcançar na cruz nos daria salvação, amém? E traria grande alegria para ele. Ele marchou, amém? O amor de Deus é eterno e a causa desse amor está nele mesmo.
O amor de Deus é eterno e a causa do amor está nele mesmo. Amém? Na cruz, ele se fez maldição. A Bíblia diz que na cruz, Jesus se fez maldição por nós. Ele se fez maldição naquela cruz. Amém? Amém? Isso sabe por quê? Porque Deus não desistiu de nós. Desde o momento que o homem pecou, Deus não desistiu do homem. Ele disse, eu vou pagar o preço que for preciso para trazê-los de volta para mim. Amém? Aleluia. A cruz foi o lugar da grande troca. A cruz foi o gesto mais profundo do sacrifício. Cristo, amém? Cristo, estou a falar de Cristo, Deus, o eterno Deus, o divino Deus, amém? Cristo deixou a sua glória, deixou o seu trono, tornou-se o homem Jesus, amém? E que foi aqui nessa terra que ele foi perseguido, amém? Foi perseguido, foi açoitado e foi pregado numa cruz. Sendo Deus, Jesus se fez homem. Sendo Senhor, se fez servo. Sendo santo, se fez pecado. Sendo bendito, se fez maldição. Sendo o autor da vida, deu a sua vida. Uau! Pense nisso. Ou seja, porque Ele tomou o nosso pecado, a nossa vergonha e morte, nós recebemos dEle a sua justiça, recebemos dEle glória, recebemos dEle vida eterna. Foi isso que nós recebemos por tudo aquilo que Ele passou. Mas vamos ver, mas eu vou explicar, tentar explicar um pouco melhor aquilo que Jesus passou naquela cruz, e antes mesmo até da cruz, o que Jesus passou, amém? E isso foi profetizado pelo profeta Isaías, muito antes, anos antes, que eu saiba, foi 500 anos antes de Jesus nascer. Foi profetizado aquilo que Jesus iria passar. E é por isso vamos ler Isaías 53, do verso 1 a 12. Vamos ler um pouco de escritura, mas é sobre isto, sobre Isaías 53, que eu vou falar hoje, sobre aquilo que Jesus passou por nós. Amém? Diz assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Continuando até o verso 12. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Notem, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Verso 3, ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Ele foi tido como indigno, amém? Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Notem, os homens escondiam o rosto, amém? Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, note, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 7. Todos nós andávamos desgarrados. Sem Deus nós andamos desgarrados, não somos nada, amém? Como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Verso 9. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Verso 10. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Note isto, agradou a Deus moer Jesus. Esta é a minha escritura para cura, amém?
quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Verso 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Verso 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Continuando. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado do mundo e pelos transgressores ele intercede. Ele intercede. Amém? Sabem, depois de ler Deus levou-me a ler estes versos, amém? E depois de ler estes versos, só posso dizer que a morte de Jesus Cristo não foi determinada por fatores circunstanciais ou externos. Não foi. Amém? Ele não foi morto porque os sacerdotes o prenderam ou porque o sinédrio o sentenciou. Não foi morto porque Pilatos o entregou ou os judeus o acusaram, nem porque os soldados o pregaram naquela cruz. Mas o que levou Jesus à cruz foram os seus e os meus, os nossos pecados. Amém? O verso 5 de Isaías 53 diz que ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. No verso 8, a parte B de Isaías 53 diz: por causa da transgressão do povo foi ele ferido. No verso 12 diz assim: ele levou sobre si o pecado de muitos. No verso 4 diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Note. Amém? Ele levou tudo isso por causa dos nossos pecados e transgressões. Ok? Então, o que matou Jesus, deixa-me dizer assim, não foram os açoites, nem os soldados, nem o suplício da cruz. Fomos nós, os nossos pecados. Na cruz, ele bebeu o cálice da ira de Deus sobre o pecado, não sobre nós. Deus nunca esteve zangado conosco. Deus não está zangado com o ser humano. Deus está zangado com o pecado. Amém? Deus ama-nos. A Bíblia diz, João 3,16, que ele ama-nos tanto que deu o seu Filho para que todos nós pudéssemos ser salvos, o que nele crescemos, pudéssemos ser salvos. Amém? Deus ama o pecador. Já notaram isso? Amém? Aleluia. Então, o que matou Jesus não foram os açoites, nem os soldados, nem o suplício da cruz. Fomos nós e os nossos pecados. Na cruz, ele bebeu aquele cálice da ira de Deus sobre o pecado. Sabem, deixa-me dizer assim, a espada da lei sobre o pecado caiu sobre ele, porque ele se tornou o nosso substituto. Deixem-me também dizer o seguinte, foi o Pai que o colocou na cruz, o que o pôs na cruz. Verso 6 de Isaías 53 diz assim: o Senhor, Deus o Pai, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor. O verso 10, amém, diz assim: e ao Senhor agradou moer Jesus, fazendo-o enfermar. Ao Senhor agradou. Verso 4, a parte B do verso 4 diz assim, que ele foi ferido de Deus e oprimido. Outras Bíblias dizem, e castigado por Deus. Jesus, meus irmãos, volto a dizer, não foi vítima, ele foi entrega. Ele entregou-se. Ele não foi uma vítima, ele entregou-se. Ele não foi à cruz porque a multidão gritou, crucifica-o, crucifica-o. Ou porque os sacerdotes, por inveja, o entregaram. Por Judas o trair, ou Pilatos o sentenciar. Ele foi para a cruz porque o Pai
e o entregou por amor a si e por amor a mim, por amor a nós. Deus, o Pai, o entregou. Foi por isso que ele foi para a cruz. Por amor a nós. Vire para o seu irmão, dê o sorriso lindo que você tem e diga assim: Deus ama-te muito. Deus ama-te. Deixa-me dizer também o seguinte: voluntariamente Jesus se entregou. Foi voluntário, foi um gesto voluntário. Ele não foi obrigado, foi voluntário. Verso 4 diz assim: Ele tomou sobre si, ele disse, venha, tomou sobre si as nossas enfermidades e dores. Sabem, quando a primeira vez que Deus me deu a revelação sobre cura, amém, foi com a escritura de Isaías 53, verso 10, em que diz, amém, em que nós acabamos de ler, que agradou ao Pai moer Jesus, fazendo-o enfermar. Eu, naquele momento, eu tive a sensação, Deus agradou-se que a minha enfermidade, a minha dor estivesse sobre Jesus. Então, se a minha enfermidade, se a minha dor estavam sobre Jesus na cruz, eu não tenho que ter dor e enfermidade agora, porque Jesus a levou na cruz. Verdade ou não? Ele tomou sobre si, note o verso 10, ele, a Bíblia diz, ele, Deus, diz Isaías 53, verso 10, diz, ele deu a sua alma como oferta de resgate, oferta de pecado. Ele deu a sua alma, ele deu voluntariamente. O verso 11 diz assim, o justo, o meu justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si mesmo. Ele levou, ele quis levar, foi voluntário. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo mexe conosco. Às vezes nós não queremos, mas o amor de Cristo mexe conosco, mexe com o nosso ser. E obriga-nos a pensar. Ele, Jesus, nos amou. E assim mesmo se entregou por nós. Deixem-me dizer assim, meus irmãos, quando eu estava a escrever isso, eu senti que cada dor que Jesus passou, cada angústia, cada dor, foi intencional. Foi intencional. Ele quis passar por aquilo. Foi intencional, meus irmãos. Cada gota de sangue que dele escorria carregava poder redentor. Uau, pensei nisso. Já antes dele ir para a cruz, quando ele estava no jardim de Getsemane, diz que ele ficou tão angustiado que o seu suor eram gotas de sangue. E aquelas gotas de sangue, ao cair no chão, falaram do poder redentor sobre a sua vida, sobre a sua mente. Você não tem que ficar debaixo da opressão de uma aflição, porque Jesus pagou o preço por isso. Irmãos, estão comigo? Ai, irmãos, eu gostaria de poder explicar melhor. Mas Deus sabe. Tudo que Jesus fez foi por amor. Como não amar esse Deus? Jesus suportou sofrimento moral, físico e espiritual. O seu sofrimento, meus irmãos, foi tão repulsivo que não produzia compaixão em ninguém. A Bíblia diz que ao vê-lo, os homens escondiam o rosto, viravam o rosto para o lado. Isaías fala sobre isso nos primeiros versos. Amém? E dele, diz o verso 3, e dele não faziam caso algum. Viam na cruz e passavam, nem queriam saber. Os irmãos entendam, não houve compaixão. Nós, às vezes, quando vemos alguém ferido, alguém a passar uma dificuldade, nós sentimos amor, compaixão e vamos ter e tentamos ajudar. Mas naquele tempo, quem viu Jesus não sentiu a mínima compaixão. E sabe por que ele estava a passar isso? Para você hoje poder ser ajudado, socorrido e amado.
Ele teve experiência íntima e longa com sofrimentos. A Bíblia diz que ele era homem de dores e que sabia o que era padecer. Por isso ele hoje, Hebreus diz que ele hoje pode socorrer-nos. Amém? Ele hoje pode nos ajudar a socorrer-nos. Porque ele padeceu, ele sofreu, ele sabe as nossas dores, ele conhece o que nós passamos e por isso pode nos socorrer. Porque ele passou, ele pode nos socorrer. Sabe, quando eu falo, estou a passar por uma situação, eu digo, Deus, eu estou a passar por isso. Mas obrigado, Senhor, que tu já passaste pelo mesmo tipo de situação e podes me socorrer. Ele pode nos socorrer. Não é lindo esse Deus? Uau! Jesus sofreu rejeição. O verso 3 diz que ele foi o mais rejeitado entre os homens. O mais rejeitado entre os homens. Em João 1, o verso 11, diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Não o receberam. Simplesmente, Jesus desceu. Amém? Deixou a sua glória, desceu a esta terra, veio para o meio dos seus, aqueles que ele criou, a sua imagem e semelhança. Ele veio e eles não o receberam. Ou seja, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Os religiosos da época disseram que ele era fanático, que ele era um mentiroso, blasfemo, pecador, e até o chamaram de endemoniado. Disseram, ele tem demônios. Já leram isso na Bíblia, não leram? Se não, digam assim, vamos ler o Novo Testamento todo. Amém? Sabem, ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu quando dos milagres. Mas depois essa multidão gritava, crucifica-o, crucifica-o, caia o sangue dele sobre nós. Mas estão a entender? Hoje em dia Deus opera milagres nas nossas vidas, faz coisas maravilhosas nas nossas vidas e a gente diz, Deus não me ajuda, Deus não me socorre, Deus não me ama. Sério? Ainda me amam? Só agora comecei. Aleluia. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas e judaicas. Herodes quis matá-lo logo ao nascer. Quis matá-lo. Pilatos o entregou para ser crucificado. O Sinédrio forjou mentiras para acusá-lo. Ele foi rejeitado pelos seus apóstolos. Judas o traiu, toda a gente sabe disso. Amém? Pedro o negou. Mas sabem uma coisa? Os demais discípulos, quando ele estava na agonia da cruz, naquela cruz, eles não estavam lá. Sabem quem é que estava? As mulheres. Os discípulos não estavam presentes. Eles fugiram. Ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Quando ele disse naquela cruz, ele sentiu o desamparo do Pai. Quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu. Nós, como pais, amém, se o nosso filho diz, Pai, por que não me ajudaste? Nós sentimos aqui uma dor no coração e dissemos, não, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te ajudar. Imagina Jesus dizer, Deus meu, ele estava a chamá-lo como Deus e não como Pai já estava a dizer, Deus, socorre-me. Ainda hoje Jesus tem sido rejeitado. Quando nós amamos mais o pecado, quando nós amamos mais os vícios, quando nós amamos mais as coisas do mundo, estamos a rejeitar Jesus. Amém? Quando nós ofendemos o seu Espírito e dizemos, não, isso não é para os dias de hoje, milagres não é para o dia de hoje, batismo do Espírito Santo não é para o dia de hoje, nós estamos a rejeitar Jesus. Estamos a rejeitar, estamos a rebaixar, muitos rebaixam o sangue de Jesus, dizem que não há poder no sangue de Jesus, mas o sangue de Jesus é o sangue da nova aliança que nos traz vida e vida eterna. Amém? Ele sofreu humilhação.
A Bíblia diz em Salmos 22, e nós vamos ler mais à frente, não vamos citar agora o verso, mas diz que em Salmos 22, que fala também, descreve aquilo que Jesus passou, diz que tiraram-lhe a túnica e despiram-no. Ele ficou nu, ele foi despido. Despiram-no e tiraram-lhe a túnica, tiraram-lhe como se tivessem tirado a sua glória. Amém? Tiraram-lhe, despiram-no. E ele permitiu, e eu estava a escrever isso, e Deus disse: eu permiti que isso fosse possível, para que vocês pudessem ser despidos da vestimenta da velha natureza, da velha criatura, e serem revestidos agora da nova criatura, ou seja, com vestes de salvação. Deus vestiu-nos. Deus, tudo o que está escrito na Bíblia tem um porquê, meus irmãos. Amém? Os homens esconderam dele o rosto. Deixe-me dizer, o sinédrio o humilhou ao cuspir sobre ele. Os soldados, quando o açoitaram, puseram-lhe uma coroa de espinhos. Foi humilhado ao carregar a cruz pelas ruas de Jerusalém. Irmãos, imaginem só, Jesus que passava pelas ruas de Jerusalém, curava, limpava os leprosos, amém, curava os cegos, levantava como é que se diz, paralíticos, amém. Jesus que passou pelas ruas de Jerusalém a fazer milagres e maravilhas, amém, está a ser humilhado, despido, a andar pelas ruas, a carregar uma cruz. Ele foi humilhado. E além disso, ao ser colocado, foi colocado junto a 2 ladrões na cruz, amém? E ao lhe darem, e deram-lhe vinagre também quando ele teve sede, para agravar a sua agonia. Jesus suportou todo tipo de sofrimento físico e até chegou a ficar desfigurado. O verso 2 de Isaías diz que não havia beleza nem aparência alguma de formosura nele. Não havia beleza, amém? Nem aparência de formosura. Ou seja, deixem-me dizer assim em outras palavras, amém? A nossa feiura moral e física caiu sobre ele. Caiu sobre ele, amém? Ele ficou deformado para nós sermos livres, para nós sermos perfeitos, para nós sermos belos. Sabem, eu só quero contar esta história. Eu passei por um campo de refugiados. Quando saímos de Angola, passamos por um campo de refugiados. Estivemos 3 meses no campo de refugiados. Nós comíamos uma refeição por dia e às vezes essa refeição era uma fatia de pão por dia. E eu, quando estive nesse campo de refugiados, eu fiquei tão magrinha. Eu já sou magra, né? Já repararam, né? Mas ainda fiquei mais magrinha. Eu fiquei tão magrinha, e nesse campo de refugiados eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E nos meus primeiros passos com meu Deus, amém, estando assim magrinha, eu sentia-me feia, eu sentia-me desfigurada, eu estava tão magrinha, parecia pele e osso, e eu sentia-me mal comigo mesmo, sentia-me feia. E um dia eu estava a orar a Deus, nos meus princípios, como eu digo, no meu tipo de oração: ó Deus, eu não quero ser assim, ajuda-me. E de repente eu ouvi a voz nítida do Senhor falar no meu coração. E o Senhor olhou, como que tivesse a olhar para mim e dizer: sabes, filha, tu és linda, tu és bela, eu amo-te como tu és. Eu estou toda arrepiada. Irmãos, aquelas palavras que vieram ao meu coração deram-me liberdade, quebraram o jugo dentro de mim. Eu nunca mais me senti feia, magra. Chamavam-me palito elétrico, meus irmãos. Sabem o que é isso, palito elétrico? Chamavam-me isso, amém? Porque eu era tão magrinha, parecia um palito a andar, amém? Mas Deus curou-me, curou a minha autoestima. E Deus fez isso por nós na cruz. Ele olha para nós, Ele não olha para os nossos defeitos. Ele olha para nós, e nós, aos olhos de Deus, seja o problema que tivermos, aos olhos de Deus, nós somos belos, nós somos perfeitos, porque Ele nos aperfeiçoou e Ele nos tornou homens e mulheres formosos. Nós somos formosos para Deus. Amém? Aleluia, glória ao Senhor.
A coroa de espinhos o desfigurou, mas isso, amém, ficou desfigurado aqui, a sua cabeça inchou, a sua cara inchou, ele ficou deformado, mas isso trouxe-nos liberdade mental na nossa mente, liberdade mental. Ou deixem-me dizer, Jesus disse-me, ele, ao passar por isso, deu-nos a mente de Cristo, uma mente de sabedoria, uma mente que não tem que estar oprimida, uma mente que se pode valorizar e declarar que é filho de Deus, amém? Que não tem que passar por condenação. Deus deu-nos a mente de Cristo ao tomar aquela coroa de espinhos. Seu corpo foi ferido, trespassado e moído, ou seja, as nossas dores e feridas foram lançadas sobre ele, para que nós fôssemos sarados. Eu já disse há bocado, nós fomos sarados de todas as dores e enfermidades. Não vamos ser, já fomos. Temos que aprender a receber aquilo que ele fez por nós na cruz. Está Isaías 4, Isaías, verso 4, verso 5, verso 10. Leia isso. Ele tomou, verdadeiramente ele tomou. Amém. As suas mãos foram trespassadas. As suas mãos foram trespassadas naquela cruz. Amém. Para nos livrarem do jugo da escravidão do trabalho. Amém. Nós não temos que ser viciados no trabalho. Nós podemos declarar livramento sobre essa escravidão. O que é que Jesus disse? Tomara que Marta fosse como Maria, que soubesse estar ali aos seus pés. Nós não temos que estar sempre agarrados ao trabalho. Temos que aprender a colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, assim como Ele nos colocou em primeiro lugar na sua vida. Amém? Aleluia. Pés pregados na cruz revelam que o nosso andar, ou deixem-me dizer assim, o nosso destino eterno, o nosso futuro eterno, amém, foi restaurado. Ele naquela cruz restaurou a nossa caminhada com Deus. Nós podemos, amém, ter um futuro com Deus, caminhar lado a lado com Deus na nossa eternidade. Deus restaurou o nosso futuro com Deus, amém. Nós estamos aqui só de passagem, como Jesus esteve. Nós estamos de passagem. Nós não estamos aqui para ficar aqui, estamos aqui de passagem, para viver em glória com o nosso Deus, andarmos com Ele, caminharmos com Ele. Amém? Como Adão caminhou. Estão comigo? E neste momento, por enquanto aqui estivermos, nós somos guiados por Deus. O nosso andar é guiado por Deus, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus passou por torturas cruéis, como eu disse há bocado. Na noite em que ele foi preso, amém, a sua alma estava angustiada até a morte, tanto que ele suou, o suor da sua mente, amém, no jardim de Getsemane, foram gotas de sangue. Ele estava angustiado, ele passou por torturas, amém, ao ser, como é que se diz, chicoteado, amém, ele passou por torturas. Sendo o libertador, foi aprisionado. Sendo santo, foi tido como criminoso. Sendo o criador, foi punido pela criatura que criou. Pensa nisso. A própria criatura que ele tinha criado, foi essa criatura que o torturou. Depois, ensanguentado, empreende a longa caminhada para o Calvário, com o corpo a latejar pelas chicotadas e agressões que levou. Começou, imaginem, meus irmãos, ele tinha levado 49 chicotadas. Imaginem, chicotadas que arrancaram pedaços. Imaginem como aquilo devia estar. Imaginem a febre. Talvez infecção tenha apanhado daqueles vidros, daquelas coisas que lhe arrancaram a carne. Imaginem, ele estava a caminhar, carregando a cruz sobre as suas costas, os seus ombros, estando ferido. Deixem-me dizer, ele começou
a maior marcha da história. Não é, hoje em dia a gente vê nos noticiários que marchas de carros de guerra, não é? Olha, este tem um arsenal de tantos tanques, tantos não sei o quê. Não, esta marcha está na história, mas é uma marcha feita com os ruídos dos passos de um homem a andar sob o peso da sua própria execução. Ele executou-se a si mesmo. Ele caminhou em direção à sua própria execução. Jesus marchou arrastando consigo todas as máscaras da humanidade. Marchou debaixo da zombaria da multidão. Cambaleou, caiu, mas foi levantado com açoites. Ainda depois de ter caído, estar a passar por tanta coisa, ainda é levantado com açoites, amém? Passou 6 horas de vergonha e horror, suspenso entre a terra e o céu. E Jesus disse que nessa altura em que ele estivesse entre a terra e o céu, amém, atrairia todos os homens a si. A cruz é o símbolo visível do grande amor de Deus por nós. Amém? Porque naquela cruz, Jesus tomou tudo. Amém? Todo o pecado, tomou toda a nossa vergonha, tomou tudo, toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade. Ele tomou tudo sobre si mesmo, para nós sermos livres. A Bíblia diz, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente és livre. E nós somos livres porque confessamos e declaramos Jesus Cristo como Senhor na nossa vida. E a Bíblia diz, se nós crermos, seremos salvos. Se nós cremos nele, seremos salvos. Então nós somos salvos, somos livres. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, tu és livre. Cristo te libertou. Nós somos livres, Cristo nos libertou. Amém? Então ele passou, ficou suspenso entre a terra e o céu. Ele sofreu sede naquela cruz. Sofreu dor, humilhação, abandono. Dali desceu aos infernos para nos libertar do cativeiro do pecado e da morte. Amém? Ele depois desce aos infernos. Não fica na cruz, a cruz está vazia. Ele desceu aos infernos. Amém? Chegou nos infernos, a Bíblia diz que ele nos libertou. Amém? Libertou-nos do cativeiro do pecado e da morte. A Bíblia diz que o próprio universo, amém, entrou em convulsão naquele dia, amém, que ele se entregou na cruz. Amém? Houve trevas, a Bíblia diz que houve trevas. O sol, deixem-me dizer por palavras minhas, o sol se encobriu com vergonha do que estava a passar. Amém? Houve terremotos, inclusivamente a Bíblia diz que túmulos se abriram e pessoas, amém, foram ressuscitadas. Amém? Ou deixem-me dizer que a morte de Jesus Cristo foi um sacrifício de substituição. Ele foi à cruz em nosso lugar. Amém? E irmãos, eu quero dizer também, eu tive uma vez uma visão, uma vez estava a orar, estava a declarar, Senhor, obrigado pela obra redentora de Jesus da cruz. Eu estava a orar qualquer problema. E de repente, eu vi-me naquela cruz. Eu estava pregada numa cruz, eu estava naquela cruz. Eu assustei-me quando tive aquela visão, fiquei assustada. Onde é que eu estou? Estava naquela cruz. Mas depois eu vi alguém, eu não vi a face desse alguém, mas vi alguém vir. E esse alguém tirou-me da cruz e colocou-se e tomou o meu lugar naquela cruz. E quando ele tomou o meu lugar naquela cruz, eu estava a olhar para a cruz. E só ouvi aquela voz dizer, eu fiz isto por ti, porque te amo. Jesus tomou o nosso lugar na cruz, tomou o seu lugar, irmã, na cruz, tomou o teu lugar na cruz, o nosso lugar, amém? Por causa do pecado, nós devíamos, amém, estar na cruz, mas Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz. Ele foi o nosso substituto, amém? A Bíblia diz,
Ele foi o nosso... Nós é que devíamos ter recebido os açoites, mas ele tomou isso sobre si. E sabem porquê? Porque Ele nos ama. A Bíblia diz, no verso 9 de Isaías, diz que ele, Jesus, nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Ou seja, a Bíblia diz em várias coisas que Jesus nunca pecou. Ele não pecou. E sabem, a Bíblia diz também em Romanos 6, 23, amém, que o salário do pecado é a morte. E se Jesus nunca pecou, ele nunca poderia ter morrido. E por que ele morreu? Porque ele tomou o seu e o meu pecado, as nossas transgressões, as nossas iniquidades sobre si, naquele madeiro, amém? Para que nós pudéssemos, amém, ser livres. Ele provou a morte por si e por mim, para que nós pudéssemos ter vida eterna com Deus. Vocês já viram tudo que Deus fez por nós? Ele se ofereceu, ou em outras palavras, deixem-me dizer, Ele ofereceu-se como cordeiro, amém, imaculado, puro e sem mancha, que tira o pecado do mundo. Ele ofereceu-se naquela cruz como cordeiro, amém, imaculado, amém, para tirar o pecado do mundo, para tirar o seu e o meu pecado. Ele, quando olha para si agora, ele não vê pecado, ele vê o sangue de Jesus que nos lavou e purificou. Deus olha para si e para mim, e Deus nos ama, e Deus diz: tu és precioso, és preciosa para mim. Pensem nisso. Amém. Ele se ofereceu. E a Bíblia diz no verso 7 que ele foi levado para o matadouro, amém? E ele foi cortado da terra dos viventes por causa das transgressões do povo, foi ele ferido, o verso 8. E agora deixem-me dizer o seguinte, sabem, quando o povo saiu do Egito, amém, para eles saírem, amém, poderem sair e não serem, e os primogênitos não serem mortos, amém, Deus mandou sacrificar um cordeiro e pegar no sangue do cordeiro e pôr sobre as portas, os umbrais da porta, e o anjo da morte passaria e não tocaria naqueles que tinham o sangue do cordeiro sobre a porta. Deixem-me dizer o seguinte agora, amém, o sangue, amém, agora do cordeiro, não mancha mais umbrais da porta, não mancha mais umbrais da porta, mas o sangue do cordeiro veio para marcar vidas, veio para marcar destinos, amém, eternos, o seu e o meu destino, amém. O sangue de Jesus agora está sobre nós e declara que nós somos filhos de Deus, declara que nós somos herdeiros de Deus, declara que nós somos a família de Deus, que nós somos amados por Deus, amém. Declara o sangue de Jesus sobre nós, declara que nós temos uma aliança eterna, amém, com o Deus da nossa salvação. E o seu nome é Jesus. Estão comigo? Jesus foi ferido, mas não pediu vingança. Ele diz que no verso 7, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele entregou-se voluntariamente, não se rebelou ao ser preso, ao ser julgado ou pregado na cruz. Ele não pediu por vingança ou não pediu socorro. Ele foi voluntariamente, mas ele fez algo incrível. Amém, naquela cruz. Amém. Ele fez algo incrível. A Bíblia diz no verso 12, amém, de Isaías, ele levou sobre si o pecado de muitos, e note, e pelos transgressores intercede. E pelos transgressores intercede. Ele está à direita de Deus Pai agora, vivendo para interceder por cada um de nós, interceder por este mundo, interceder, amém, para que mais vidas sejam salvas, resgatadas, tiradas do império das trevas e do reino de Satanás, amém. Em vez de vingar-se, falar em impropérios e de despejar acusações contra os seus acusadores, Jesus intercedeu por eles. Jesus ministra amor. Jesus ministrou amor àqueles que estavam ao seu lado a ser crucificados. Amém? Aqueles que estavam ali, amém, acusados porque verdadeiramente eles eram culpados. Mas Jesus ministrou-lhes amor, ministrou-lhes perdão. Amém? Um aceitou, o outro não.
E ainda hoje é assim. Há uns que aceitam o amor de Deus, que aceitam o perdão de Deus, que aceitam, amém, a salvação de Deus. Mas há outros que não aceitam. Verdade ou não? Mas Jesus venceu a morte, ou tirou o aguilhão da morte. A morte agora não tem mais a última palavra. Amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 54, tragada foi a morte pela vitória. Amém? A vitória de Jesus da cruz venceu a morte. Ela foi tragada. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele venceu a morte. Ele rompeu com os grilhões da morte e conquistou para nós uma vida eterna. Amém? Cristo, deixem-me dizer outras palavras, ele não passou só por aqui na terra. Ele veio para morrer por si e por mim. Ele veio porque nos amava. Ele veio porque me amava. Ele veio porque amava a irmã Zélia. Ele veio porque amava a Vitória, a Verônica. Ele veio por amor a nós. Amém? Jesus veio para remir um povo para Deus. O verso 11 diz que o trabalho penoso da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Ficará satisfeito. Note, ele veio e fica satisfeito pelo trabalho. Sabe como é que ele fica satisfeito? Ele olha para si e para mim e fica satisfeito. Oh, glória, amém. Olha a Raquel, olha ali como ela é uma pregadora. Ele fica satisfeito comigo. Eu às vezes digo, ai Senhor, eu acho que não sei o que vou fazer, não sei o que vou pregar. Mas Deus está ali, eu estou aqui contigo, filha. Ele diz isso para cada um de nós, eu estou aí contigo, no teu trabalho, estou aí contigo. Amém, tu podes, tu consegues, tu és mais que vencedora. Os irmãos entendem? Ele fica satisfeito, ele nos comprou com o seu sangue. Amém? Aleluia. Em Hebreus 12, verso 2, diz assim, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Hebreus 12, 2. Amém? A segunda parte, olhando para Jesus, o autor consumador da nossa fé. Note, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Ele suportou a cruz. Amém? Em troca da alegria que lhe estava proposta. Sabe qual era a alegria? Ver-nos a ser salvos. Ver-nos, amém, a ser família de Deus. Ver-nos, amém, a sermos filhos de Deus. Isso foi uma grande alegria. No momento que uma pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que há alegria nos céus. Há festa, há júbilo nos céus. No dia que nós dissemos, Senhor Jesus, entra no meu coração, houve alegria. E o nosso nome é logo escrito no livro da vida. O seu nome, irmão, está escrito no livro da vida. Amém? Aleluia. Ou seja, a recompensa de Jesus somos nós hoje. Nós somos a recompensa de Jesus, a alegria de Jesus. Amém? É o nosso arrependimento, a nossa conversão, a nossa entrega de vida. Amém? Que alegra o nosso Deus. Amém? Meus irmãos, não vamos rejeitar Jesus. Não vamos, amém? Não vamos cuspir no seu rosto dizendo assim, eu não preciso de Deus. Muita gente diz, eu não preciso de Deus, não preciso nada disso. Não vamos rejeitar Jesus. Ele fez tudo por amor. Ele fez tudo por amor ao ser humano. Recebê-lo traz-nos alegria e traz alegria a Jesus. Amém? Cristo suportou tudo para nos conquistar. Nós somos a sua recompensa. Uau! Quando Jesus olha para si e para mim, quando você está a falar alguém, amém, do seu nome, do seu poder, da sua graça, amém, Deus está alegre, Deus alegra-se, Ele diz, olha, amém, aquilo que eu passei não foi em vão, olha ali minha filha, olha ali o meu filho, uau, Deus ama-nos, somos tão preciosos para Deus, amém, Deus ama-nos, somos preciosos, eu nunca me vejo como alguém que não é preciosa, alguém que não... Eu vejo-me sempre como preciosa. Eu posso ter defeitos, tenho. Eu posso fazer erros, faço. Mas, para Deus, eu sou sempre preciosa, amada, querida, bela. Sou tudo isso para Ele. Em Cristo Jesus. Amém? Eu agora vou-vos contar a história de um verme.
E vocês, o que é que isso tem a ver com a mensagem? Bom, tem mais uns minutos e a gente acaba. Amém? Vou-vos contar a história de um verme chamado verme carmesim. O verme carmesim. E a história deste verme é o seguinte. Por que eu vou falar deste verme? Porque este verme era usado no Antigo Testamento. Não havia, como há hoje, amém, assim, muitas maneiras de tingir tecidos, ok? Não havia assim essas cores e essas coisas que há hoje em dia para tingir tecidos. Antigamente, para se tingir, amém, alguns tecidos, usavam certos, sei lá, arbustos, certos, até animais, amém, para poder tingir tecidos. E como sabem, no tabernáculo, tanto no tabernáculo como no templo, havia cortinas, amém? Já leram isso no Velho Testamento? Ok? Havia cortinas. E havia uma cortina, amém, que era chamada, que era tingida, amém, de carmesim, uma cor vermelho escuro, carmesim, ok? E havia também cortinas azul celeste, ok? O azul celeste representava ser espiritual do céu, do alto, amém? E o carmesim simbolizava purificação, amém? Simbolizava santificação, lugar santo. Essas cortinas foram postas, amém, entre o lugar santo, no tabernáculo. Elas estavam postas, amém, antes da pessoa para poder entrar no lugar santo. O sacerdote, amém, tinha que passar por essas cortinas. Então essas cortinas eram postas com isso. E essas cortinas eram tingidas, amém, com o líquido que esse bicho, desse verme carmesim, deitava. Ok? E eu vou-vos então contar como é a história desse verme. Esse verme, quando chegava o tempo da ovulação, ele colava-se no tronco de uma árvore, ele ficava lá grudado. Amém? Deixa-me dizer, grudado. Ele ficava lá, ele sabia que não ia sair mais dali. Ele ficava ali, grudado. E depois de estar ali, ele punha os seus ovos ficavam debaixo dele, os ovinhos ficavam ali debaixo dele, ok? Ele ficava debaixo dele. E depois ele deitava aquele líquido carmesim sobre os ovos ficavam todos pintados de vermelho, ok? Ficavam todos pintados de vermelho. E ele estava ali e aqueles óvulos eram alimentados, amém, eram fortalecidos, amém, para crescerem, amém, para germinar a vida com aquele líquido carmesim, ok? Eles eram alimentados da própria mãe, ok? E então, eles eram assim, e depois o que é que acontecia? Aquele verme, quando estava a chegar ao limite das suas forças, porque estava a alimentar os seus óvulos, amém? Quando chegava ao limite das suas forças, a água que saía do verme, ou o líquido que saía do verme, já não era carmesim, era uma aguadilha, ok? E agora deixem-me dizer, esse líquido, amém, esse verme, eles deram o nome, em hebraico, deram o nome de Tulá, amém? Era o nome que deram a esse verme. E o nome desse verme aparece em várias escrituras da Bíblia, amém? E uma dessas escrituras sobre esse verme está em Salmos 22. E o Salmos 22, o que é que o Salmo 22 nos diz? O Salmo 22 nos fala daquilo que Jesus passou, aquilo que Jesus disse na cruz. Então vamos ver o Salmos 22 e vamos ver as primeiras palavras que Jesus disse na cruz. Amém? Vamos ouvir as primeiras palavras que Jesus lá disse. Amém? Ele diz o seguinte, no verso 1 do Salmos 22, diz assim, Salmos 22, ele diz assim, note, Jesus na cruz, amém? E este Salmos 22, volta a dizer, amém? Prediz como seria a morte de Jesus e cita as últimas palavras de Jesus na cruz. Então ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias. Amém? Jesus disse essas palavras
na cruz. Está perdido aqui neste Salmo 22. E agora vamos descer, por falta de tempo, vamos descer para o verso 6. Veja o que Jesus diz. Mas eu sou verme, ou sou tolá. Eu sou verme, Jesus a dizer, mas eu sou verme, e não homem. Jesus, amém? Os homens viraram a cara dele, amém? Opróbrio dos homens e desprezado do povo. Jesus identificou-se, amém? Com o verme tolá. Ele identificou-se com aquela obra que o verme fez ao estar pregado naquele tronco, quando se grudou naquele tronco, amém? Ou Jesus estava-se a identificar, dizendo, amém, que tal como aquele verme deu a sua vida pelos seus filhos, assim Jesus estava a dar a sua vida por nós, os seus filhos. Ele deixou, amém, que o seu sangue corresse para nos lavar, para nos purificar, para nos alimentar, amém, para nos livrar de todo o pecado, amém, para nos tornar puro, amém. Em Isaías 1:18 diz o seguinte, irmãos, eu quero dizer mais o seguinte, aquele verme, amém, naquele tronco, nos últimos finais da sua vida, não só o seu líquido se tornava, amém, como uma aguadilha, mas ele se desfazia, amém, e caía na terra como se fosse flocos de neve. Isaías 1, verso 18 diz assim, vinde, então ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Note, o sangue purifica, o sangue limpa, nos torna limpos como a neve, amém? Nos torna. E sabem uma coisa, meus irmãos, tudo o que está escrito na Bíblia não é por acaso. Quando o lado de Jesus foi perfurado, o que é que saiu? Uma aguadilha. Água e sangue. Purificação total. Vida que se deu, vida que se esvaziou para nos dar vida. Aquele verme deu vida aos seus filhos. Jesus deu vida a nós, os filhos. Não acham isto lindo? Amém. Tudo tem um significado na Bíblia. Meus irmãos, e por isso eu quero citar convosco Isaías 41, em que uma vez mais, verso 14, a palavra tolá, verme, aparece. Umas Bíblias dizem verme, outras dizem bichinho. Note, Isaías 41, 14 diz, não temas, ó vermezinho de Jacó. Nós somos descendência de Jacó, de Abraão, Jacó, amém? Note, não temas, ó vermezinho, ó tolá, nós somos tolá, não temam. Note que Deus está a dizer através desta palavra, não temam. E depois veja o que diz a seguir, eu te ajudo, diz o Senhor. Eu te ajudo a crescer, eu te ajudo a florescer, eu te ajudo a progredir, eu te ajudo a andar nos meus caminhos, eu te ajudo a andar em santidade, eu te santifico. É isso que o Senhor está a dizer, eu te ajudo. Amém? Diz o Senhor, o teu Redentor. Jesus é o nosso Redentor e Ele diz que nos ajuda, Ele nos limpa, Ele nos purifica. Nos momentos difíceis da nossa vida, Ele está sempre presente, meus irmãos. Ele está sempre presente para nos ajudar, para cuidar de nós, amém, para nos salvar, amém. Mas nós devemos entregar totalmente o nosso coração a Ele e confiar que tudo o que Ele fez na cruz, amém, foi por amor. Amém? Que tudo o que Ele fez na cruz é para nosso bem, nunca para nosso mal, não para nosso castigo. Deus não nos está a apontar erro nenhum. Quando Ele disse foi pelas vossas transgressões, Ele não está a apontar erro nenhum. Ele está simplesmente a dizer, porque eu me amo, vos amo tanto, eu não olho para as transgressões, eu pago o preço por elas. Uau! Esse é o nosso Deus. Amém? E eu termino dizendo hoje isto. Hoje o Pai
quer nos aconchegar nos braços de Jesus, para a alegria de Jesus. E o Pai só deseja que a gente celebre esta Páscoa, amém? Mas que essa Páscoa seja celebrada com o desejo de vermos mais almas a ser salvas, amém? Para que mais nomes possam vir a ser escritos no livro da vida. Deus só deseja que a gente passe a palavra, amém? Que a gente declare que Jesus está vivo, que Ele não está morto, que Ele ressuscitou. Deus só espera que a gente passe essa palavra para que o povo saiba que Deus o ama e que deu a vida por Ele. É isso que Deus espera, mais nomes sejam escritos no livro da vida. Vamos fazer isso. Sabem o que é Páscoa? Páscoa é nós espalharmos as boas novas, amém? Páscoa para mim é todos os dias. Páscoa é para mim quando eu digo Jesus me ama. Páscoa para mim é dizer a alguém, Jesus te ama, Jesus quer o teu bem. Isso é Páscoa, porque uma vida é resgatada, amém? Vamos fazer isso, irmãos. Vamos viver cada dia como se fosse, cada dia uma Páscoa, amém? Porque na realidade Páscoa é todos os dias. Todos os dias Deus está a salvar. Todos os dias Deus está a purificar. Todos os dias o sangue de Jesus, amém, está a mudar e a transformar vidas. Todos os dias a obra redentora de Jesus está a ser vista em todo o mundo. Nós nunca vimos falar de tantos milagres e maravilhas como hoje em dia. Nós vamos à internet e só vemos milagres aqui, milagres ali, coisas a acontecer aqui, coisas a acontecer ali, amém? São os últimos tempos e nós devemos estar prontos, amém, para ser os ceifeiros, para espalhar a mensagem da boa nova. Nunca se esqueçam disso, amém? Irmãos, termino dizendo o seguinte, João 1:29 diz o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus está bem no nosso meio. Está bem entre nós. E ao tomarmos a ceia, agora vamos tomar a ceia. Ao tomarmos a ceia, meus irmãos, vamos olhar para nós, para dentro de nós, e vamos mesmo dizer, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por me ter resgatado da maldição, do pecado, por me ter resgatado das trevas, por me teres dado uma nova vida. Vamos dizer isso, vamos falar, obrigado, Senhor, por ser salvo, obrigado por nosso nome estar escrito no livro da vida. Fale com Deus, agradeça-o, amém? Porque sabe uma coisa, a última vez que Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos, ele disse que ansiava voltar a tomar a Páscoa, mas com todos nós, amém? Vamos ler Lucas. Vamos nos preparar então para tomar a ceia. Lucas 22, do verso 15 ao verso 19. Verso 15 e ao verso 19. Aleluia. Obrigado, Senhor. Lucas 22, diz assim, e disse-lhes, isto é Jesus a falar, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Era Jesus a falar com os seus discípulos, amém? Antes do meu sofrimento, antes de Jesus passar pela paixão, amém, que ele ia passar da cruz, amém, ele tinha desejo de tomar a Páscoa com os seus discípulos, e note que diz, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Continuando, e tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Continuando, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus, ou até que estejamos todos juntos, amém, no novo reino com Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, este é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Verso 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós.
E nós vamos tomar a ceia, meus irmãos. Vamos nos lembrar, como eu disse, vamos lembrar tudo aquilo que Jesus fez por nós. E ao tomar da ceia, lembre do seu irmão ao lado de si. Se tem algo contra ele, peça perdão. Amém? Se tem algo contra alguém, peça perdão, mesmo que essa pessoa não esteja presente. Fale do seu coração. Liberte-se de qualquer mágoa, qualquer rancor, qualquer ódio. Amém? E toma a ceia, lembrando-se, amém, que Deus deu esta instrução. Fazermos em memória dele até que ele venha. E quando ele vier, meus irmãos, nós vamos cear todos juntos com ele. Amém? Vamos cear. Por isso anseia por este momento. Mas hoje vamos cear como família de Deus. Aqueles que foram limpos, resgatados. Amém? Pelo seu sangue. Vamos cear como família. E eu queria pedir aos irmãos, vão passar os elementos da ceia. Vou pedir para passarem. Amém? E ao passarem os elementos da ceia, quando for a altura de tomar o cálice, amém? Troca o seu cálice com alguém ao lado de si ou à frente de si. Troca o seu cálice e diga, eu faço isto. Amém? Eu faço isto em comunhão contigo, em amor contigo também. Amém? Vamos fazer isso? Aleluia. Irmãos, eu quero dizer também o seguinte. No final disto nós temos eu tenho uma lembrançazinha para si que eu preparei por causa dessa mensagem. Andei à procura de um vermezinho de chocolate e não encontrei, que fosse vermelho. Não encontrei esse vermezinho vermelho, mas encontrei este vermezinho, ou seja, uma joaninha, que é mais bonito. E isto é para vocês se lembrarem, amém, que Jesus se fez verme, estou lá, amém, para que nós, os seus vermezinhos, fôssemos agregados à sua santa família. Amém? Vamos nos lembrar disso? Amém? Deus os abençoe.